Olá pessoal, vamos começar hoje o último módulo, módulo 10 do nosso curso. Esse módulo é bastante interessante, bastante difícil, bastante complexo. Ele lida com dois aspectos fundamentais da neurociência, que são a emoção e a cognição. Nós vamos tratar dos tipos de emoção, da neurobiologia dessas emoções, vamos dar uma pequena ênfase à neurobiologia do prazer, vamos mencionar a cognição, que é de muito difícil definição, o papel das regiões corticais correspondentes, vamos falar um pouco de transtornos emocionais e cognitivos e vamos lidar com uma propriedade chamada teoria da mente, e seus determinantes neurais, que são os sistemas espelho. Vamos então começar pela emoção. A emoção é muito difícil de caracterizar. A gente pode dizer que ela contém uma experiência subjetiva, por exemplo, quando você sente um amor que alguns pesquisadores chamam de amor romântico, é uma experiência subjetiva emocional. O outro tipo de amor é o amor parental, que uma mãe ou um pai sente pelo seu filho ou filha. Além da experiência subjetiva, a emoção traz manifestações fisiológicas. Nós suamos, nós trememos, nós choramos e produzimos lágrimas, né? E manifestações comportamentais. Então, a gente sorri, a gente se mexe, a gente muda de posição, a gente atua comportamentalmente. E reparem que em todas essas dimensões da emoção tem uma contrapartida cerebral. Então, eu apontei aqui a ínsula, o córtex da ínsula para a experiência subjetiva de amor, o hipotálamo, aqui pequenininho, que é grandemente responsável pelas manifestações fisiológicas, e aqui a amígdala, que nós vamos falar, é um organizador da expressão das emoções. Então, o primeiro problema que os pesquisadores enfrentaram foi como classificar as emoções. Vejam aqui uma lista de emoções as mais diversas: medo, ódio, desprezo, amizade, encantamento, prazer. Como é que a gente classifica isso? Depois de um longo período de discussão, chegou-se a uma espécie de consenso em que a gente poderia dividir as emoções em três grandes tipos. As emoções primárias, que são inatas, portanto têm valor adaptativo e existem em muitos animais. É o caso do medo, da raiva, da surpresa, da alegria, etc. A gente nasce com essa capacidade de expressar essas emoções. Depois você tem as emoções secundárias aqui à direita, são emoções aprendidas. E, portanto, se são aprendidas, elas são socialmente determinadas, elas têm um significado social e são tipicamente humanas. Eu tenho uma listinha aqui: solidariedade, altruísmo, egoísmo, etc. E ao fundo, um grande círculo que mostra as chamadas emoções de fundo, background emotions em inglês, que são muito vagas. Por exemplo, uma sensação de bem-estar ou de mal-estar geral. Isso tem relação com o sistema interoceptivo, que nós já vimos em outros módulos, e estados de calma e de tensão, que são bem genéricos, mentais e corporais. São as emoções de fundo. O outro problema, além da classificação, é como estudar as emoções sob o ângulo da neurociência. Se já é difícil classificar, imaginem estudá-las. Então, obviamente, o estudo começou com as emoções primárias, emoções mais simples, que os animais têm também. E os modelos animais predominaram no início. Isso aqui é uma ilustração de Darwin, né, em que ele mostra um cachorro agredindo um gato, ou ameaçando um gato. Então, teoricamente, esse cachorro está sentindo raiva e o gato que está reagindo dessa forma aqui pode estar sentindo medo ou raiva ou ambos. Então, os primeiros pesquisadores pegaram gatos, por exemplo, e tentaram investigar que regiões do cérebro são envolvidas com a raiva. E puderam criar um fenômeno chamado pseudo-raiva, que era produzido quando os pesquisadores faziam uma transecção completa do tronco cefálico, aqui essa transecção número 2, separando o hipotálamo anterior do hipotálamo posterior, desconectando as regiões inferiores
do tronco cerebral, situadas aqui, das regiões superiores. Então, o animal passava a exercer esses comportamentos aqui sem ter nenhum cachorro ameaçando. Ele fazia isso com o seu próprio cuidador, seu próprio tratador, ou sem razão nenhuma. Disparava-se o comportamento das emoções sem uma causa aparente. No meio do século XX, um fisiologista chamado James Papez, ele identificou toda uma região que fica em torno do corpo caloso, no plano mediano do encéfalo, que ele chamou de circuito de Papez. Aqui mostrado à direita em azul e aqui à esquerda em rosa. Então vocês podem ver aqui no centro um esquema, um diagrama de blocos que reúne as regiões propostas por Papez como sendo um circuito das emoções que ele chamou de sistema límbico. Limbo, a palavra limbo quer dizer borda. E como essas regiões estão todas na borda do cérebro, não é? Em volta do corpo caloso e do ventrículo, então elas foram em conjunto chamados de sistema límbico. Envolve uma região do córtex chamado córtex cingulado, o hipocampo, regiões do hipotálamo e regiões do tálamo, fazendo um circuito. Posteriormente, outras regiões foram acrescentadas a essas e o circuito de Papez tornou-se ampliado, envolvendo a amígdala, o hipotálamo, córtex, regiões corticais, outras além do córtex cingulado, etc. Qual é a funcionalidade desse circuito de Papez original ou ampliado? Então, reparem, sempre há um evento causador de uma reação emocional que incide sobre o sistema nervoso central, através das vias sensoriais, geralmente, mas pode se originar também dos circuitos internos do indivíduo, os pensamentos que ele está tendo. Isso provoca um sentimento, que é a experiência subjetiva da emoção, e provoca a expressão de comportamentos através dos músculos, a expressão de reações fisiológicas, manifestações fisiológicas através do sistema nervoso autônomo, manifestações mais de longo prazo através do sistema endócrino, provocando a liberação de vários hormônios. Bom, vamos dar o exemplo do medo, que é uma das emoções básicas, né? O medo tem vários tipos de medo, então a subclassificação. Você tem um medo condicionado, que é dependente de um estímulo provocador de medo, e tem um medo incondicionado, em que esse estímulo provoca medo naturalmente na pessoa. Então, por exemplo, você pode ter medo do barulho do trovão, é comum nas crianças, mas antes do trovão aparece um relâmpago, então o medo condicionado já ocorre a partir do relâmpago, porque a pessoa está antecipando o trovão. Você também pode ter um medo passageiro, proveniente de um susto, alguma coisa que ocorreu súbita, né, no seu entorno. Se o medo for prolongado, ele passa a ser chamado de ansiedade, é o que mostra essa figura do meio aqui, caricatamente. E se ele se torna muito prolongado, ele é considerado patológico e vem a ser chamado de síndrome do pânico. Seria aqui mostrado por esse gifzinho à direita. Para a expressão das emoções, inclusive os medos, o ponto central é o hipotálamo. Ele, do lado esquerdo, aqui vocês veem todas as vias que chegam ao hipotálamo, e do lado direito vocês veem as vias que saem do hipotálamo. Então essas vias em azul, essas regiões em azul, são responsáveis pela expressão das emoções. Então vocês veem que o hipotálamo se comunica com a neurohipófise e influencia o sistema endócrino, que a gente já falou, se comunica com núcleos eferentes dos nervos cranianos, que inervam, fazem parte do sistema nervoso autônomo, então você tem manifestações fisiológicas. Através da formação reticular, você tem a ativação do sistema de alerta e a pessoa fica extremamente vigilante, adquire posturas comportamentais de atenção e vigilância. E, novamente, através da medula, o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso entérico são ativados. Essa figura aqui é interessante porque ela mostra o aquecimento regional do corpo
nas diversas reações emocionais, mostra uma espécie de topografia corporal das emoções. Então, no medo, por exemplo, você tem uma aceleração do coração, então você tem uma grande emissão de calor na região do tórax, né? Na raiva também, mas a raiva envolve a cabeça, você tem uma cora com muita força, né? Acontece na raiva. No nojo, você tem envolvimento aqui da região da boca, do pescoço, do nariz, né? E a felicidade que envolve a cabeça e o coração muito fortemente. Um outro elemento neural que participa, além do hipotálamo, é a chamada amígdala, o complexo amigdaloide. O que é a amígdala? Ela é um avaliador da valência das emoções. Então, você tem aqui a cena de uma pessoa assistindo uma invasão da casa ao lado. Essa imagem adquire uma valência negativa, no caso, e a amígdala, então, vai disparar, entre outras regiões, o hipotálamo. Se você considerar a amígdala, então, vocês vão ver que aqui você tem uma ativação de regiões envolvidas com manifestações comportamentais, a grísea periaquedutal, a área tegmentar ventral, o tronco cefálico e também o hipotálamo, como a gente já falou, e outros núcleos que produzem atenção extrema. E a informação que a amígdala recebe vem do córtex cerebral, principalmente, também do tálamo. E o que faz a amígdala? Ela atribui uma valência emocional, negativa ou positiva para os estímulos que entram e, com isso, ela organiza as expressões emocionais correspondentes. Um outro aspecto é a memória emocional. Então, aqui essa figura mostra um soldado que não consegue se livrar das memórias da guerra. E isso produz uma coisa chamada estresse pós-traumático. Da mesma forma que nós vemos aqui à esquerda uma memória que não se afasta de todos nós que presenciamos o ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Então, essa é uma memória emocional que ativa o hipocampo e vai, por sua vez, ativar o hipotálamo e produzir aquela série de expressões que a gente já mencionou. Vamos passar para as emoções positivas. As emoções positivas, elas envolvem o chamado sistema de recompensa. O sistema de recompensa ele tem origem aqui no tronco cefálico, na área chamada área tegmental ventral, que se comunica com o núcleo accumbens e se comunica também com, principalmente, as regiões frontais, pré-frontais do córtex, mas também com outras regiões, através de vias que utilizam o neurotransmissor dopamina. Então, são as vias dopaminérgicas. Essas vias vão estar em ação quando o indivíduo sente uma emoção positiva, uma emoção prazerosa, como está mostrado aqui nessas duas imagens. A gente pode estudar essas emoções e tanto podemos estudar as emoções positivas, como nesse caso aqui, é uma figura que nos evoca uma emoção de tranquilidade, uma sensação de tranquilidade. Aqui, nesse caso, tristeza. Aqui, talvez, revolta, ou, enfim, uma emoção negativa. E você pode utilizar meios de registro cerebral, como a ressonância funcional, e outros, o eletroencefalograma, que a gente já falou aqui, a imagem por espectroscopia de infravermelho e a ressonância aqui embaixo. E, além disso, você pode estudar gotículas de suor que vão ser emitidas pela pele e vão alterar a resistência elétrica da pele, podem ser captadas por eletrodos, se chama condutância galvânica da pele. Então, você pode demonstrar que o indivíduo está sentindo uma emoção porque ele tende a emitir microgotas de suor. Bom, um exemplo pode ser dado num estudo do Jorge Moll Neto, aqui no IDOR, em que ele utilizou ressonância funcional para avaliar as regiões envolvidas ou que são ativadas pelo aroma do café. Então, vocês podem ver aqui que você tem as regiões pré-frontais, o córtex cingulado, o núcleo accumbente, a amígdala. Então, todos os circuitos envolvidos no prazer são ativados quando a gente
sente um aroma como o aroma do café e outros, naturalmente. Passamos agora para o segundo ponto da principal, que é ainda talvez o mais difícil, que é a consciência ou cognição ou razão. Então, essa quantidade de sinônimos já ilustra que a gente tem muita dificuldade de definir o que vem a ser isso. A gente pode chamar de pensamento, pode chamar de consciência, e tem um elemento muito importante que é de autoconsciência, quer dizer, a percepção e a avaliação que a gente faz da nossa própria consciência, né? Está mostrada aqui por essa imagem do gato no espelho. Quais são os níveis da consciência? Então, isso também é uma outra coisa que a gente precisa definir, porque uma coisa é a definição qualitativa de consciência, outra coisa é que essa palavra consciência induz a pensar em níveis. Então, eu posso estar vigil ou acordado, esse é um nível de consciência, ou eu posso gradativamente adormecer e dormir, como vocês já viram em módulos anteriores. E quando isso acontece, ou por exemplo aqui, isso você chama de níveis diferentes de estados de consciência. Um outro nível de consciência mais radical seria o coma, estados alterados de consciência, como provocados por drogas e assim por diante. Então, os níveis de consciência são muito múltiplos e não se confundem com a definição propriamente qualitativa dessa propriedade fundamental do cérebro. Quais são as concepções científicas sobre a consciência? Então, houve na história da ciência, da neurociência, uma divisão entre o monismo e o dualismo. Quer dizer, aqueles que acreditavam na prevalência do cérebro, ou corpo, né? Porque o cérebro sendo um órgão do corpo, isso indicaria a prevalência do físico sobre o mental, que seria uma expressão que sairia do corpo, mas que se destacaria dele com propriedades próprias. Então, o dualismo acha que existem os dois, e os dois monismos acham que só existe um, ou o corpo, que são os naturalistas, ou só a mente, que são os mentalistas. Então, o grande nome desse dualismo foi René Descartes, um filósofo que viveu no século XVII, e pesquisadores famosos, alguns prêmios Nobel, outros muito eminentes, que estudaram sob um ponto de vista mais biológico os fenômenos da consciência ou sob um ponto de vista mais psicológico. Bom, como é que se pôde fazer o estudo científico da cognição? Isso começou, talvez, é claro que esse início é arbitrário, mas um ponto importante na história foi o que aconteceu com um operário americano ferroviário chamado Phineas Gage, que é esse aqui, que utilizava uma barra de ferro para socar um buraco na pedra que continha dinamite e areia, e que se destinava a quebrar a pedra e aplanar o piso e permitir a instalação de trilhos para as ferrovias, né? E um dia o Phineas Gage esqueceu de colocar areia e bateu com essa barra diretamente na pólvora, e a barra se projetou contra a cabeça dele. O crânio dele foi preservado depois que ele morreu. Na verdade, ele morreu vários anos depois, e foi reconstruído por computador usando técnicas de ressonância, algumas bem modernas, e foi possível estudar, correlacionar os fenômenos que aconteceram na psicologia e no comportamento do Phineas Gage com as lesões cerebrais. Então, o Phineas Gage teve uma mudança de comportamento, ele desajustou-se socialmente, ele abandonou a família, tornou-se um migrante, uma espécie de hippie precursor nos Estados Unidos, e foi morrer só 12 anos depois na Califórnia. Bom, essa experiência das lesões do cérebro, quer dizer, a lesão do Phineas Gage atingiu o polo frontal e alterou o ajuste social desse indivíduo Phineas Gage. Isso permitiu evoluir
de funções inteiramente chutadas dos frenologistas, eu já mencionei isso aqui anteriormente, para um mapa de funções mais científicas avaliadas por critérios mais objetivos e quantitativos e a sua distribuição no cérebro. Então, surgiu aí o grande personagem da cognição, que foi o córtex pré-frontal, que no caso humano ocupa 25% da superfície. Então está aqui indicado o córtex pré-frontal, as áreas correspondentes numeradas pela classificação de Brodmann, aqui as regiões do plano medial, são cores diferentes, e os nomes vão aqui listados para vocês estudarem depois. E pôde-se reconstruir a lesão de Phineas Gage, por exemplo, considerando a conectividade do córtex pré-frontal e, com isso, identificar que redes eram envolvidas naquele ajuste social que o Phineas Gage perdeu com a lesão. Então, o córtex pré-frontal, ele, com suas subdivisões, ele pode ser relacionado a diferentes funções. Por exemplo, o córtex órbito-frontal, chamado assim que fica logo acima dos olhos, e o córtex pré-frontal ventromedial, ele é encarregado do planejamento de ações, o ajuste social e processamento emocional. Isso permite uma certa previsão do futuro para balizar o comportamento que podemos ter, comportamentos afiliativos, tomada de decisões, e isso resulta num comportamento utilitário, que é extremamente prático para as pessoas, ou então em desajustes de caráter social, como foi o caso do Phineas Gage. Uma outra região é o córtex pré-frontal ventrolateral, esse é mais, aqui em azul, né? Esse é mais relacionado à memória de trabalho ou memória operacional. O que é a memória operacional? É aquela que permite que a gente encadeie os fatos do presente e gere comportamentos sequenciais. Quando eu falo, eu estou dando essa aula, emitindo uma sequência de frases, eu preciso saber qual foi a frase anterior para que a frase posterior faça sentido com a anterior. Então, isso se chama memória operacional, memória de trabalho. E, obviamente, as lesões nessas regiões produzem transtornos da memória de trabalho. O córtex pré-frontal dorsolateral aqui, ele está relacionado à função de manter da manipulação cognitiva dos dados da memória operacional. Quer dizer, eu tendo a memória imediatamente anterior do que eu estou fazendo, isso me permite o raciocínio lógico e uma sequência comportamental que faça sentido. E, obviamente, quando eu tenho uma lesão dessa região, isso me traz transtornos cognitivos e o meu comportamento deixa de fazer sentido e deixa de ser lógico. Uma outra região aqui em verde é o córtex cingulado anterior, é relacionado com a interpretação das emoções e a atenção. Então, ele produz interação social, integração prosódica, que a gente já viu no módulo de linguagem, e a sua lesão produz desatenção, apatia, aplanamento emocional, etc. Bom, essas regiões todas, elas não funcionam sozinhas, como queria a frenologia e a neofrenologia, mas elas são articuladas em redes. Então, eu estou mostrando aqui apenas um exemplo de rede que permite associar o reconhecimento de objetos com relações espaciais, com fenômenos atencionais, a visão, orientação visual e assim por diante. Então, essas redes estão em ação para que a gente possa exercer as nossas atividades cognitivas, e elas podem ser estudadas por grafos, né, por meio de técnicas matemáticas que permitem avaliar a sua distribuição, o papel de cada região, etc. Nós vamos falar agora de uma outra região, um conjunto de regiões centralizada no córtex parietal, que aloja os chamados sistemas espelho. Os sistemas espelhos surgiram do estudo de um pesquisador italiano que investigou neurônios isolados do córtex parietal que respondiam, como vocês veem aqui, a resposta do neurônio, quando o macaco dirigia a sua
pata anterior para a apreensão de um objeto vermelhinho que está em cima de uma plataforma oferecida pelo experimentador. Mas esse mesmo neurônio ele era ativado também, o neurônio do macaco, quando o experimentador pegava esse objeto vermelho. Então, o mesmo neurônio era capaz de disparar para um movimento complexo do animal e para esse mesmo movimento complexo realizado por uma terceira pessoa. Então, isso tem relação com a imitação e, portanto, tem relação com a aprendizagem. E é o que vocês vão ver aqui nessa sequência de fotos à direita. Então, o macaquinho está olhando o rosto do experimentador e ele imita o comportamento do rosto do experimentador, colocando a língua para fora. Então, isso é um típico comportamento de imitação atribuído aos sistemas espelho. Esses sistemas se localizam basicamente nas regiões parietais e tem umas partes relacionadas à execução dos movimentos, à observação deles e até à imaginação desses movimentos que eu ilustrei aqui. Essas regiões podem ser ligadas ou são ligadas formando uma rede, por isso a gente chama de sistemas espelho e não de neurônios espelhos ou de uma região espelho. A especulação com a função dos sistemas espelho foi desenvolvida e passou-se a considerar que até a interpretação de metáforas poderia ser devido aos sistemas espelho. Então eu ilustro aqui com uma foto, um desenho, uma ilustração da peça Romeu e Julieta de Shakespeare, em que Romeu diz para Julieta: Julieta, você é o meu sol. E Julieta tem que compreender que ela não é o astro-rei, mas sim que ela é quente, é aquecida, luminosa, que foi uma metáfora que Romeu utilizou. Então, a compreensão de metáforas é atribuída aos sistemas espelhos. E, obviamente, considera-se que os pacientes que sofrem de transtornos do espectro autista, ou pelo menos alguns deles, têm algum tipo de deficiência dos sistemas espelhos, porque eles não conseguem interpretar metáforas e situações figuradas, metafóricas do comportamento. Aqui um outro exemplo de associações mentais que se atribuem aos sistemas espelho. Vocês olham essas duas formas aqui, e se eu perguntar para vocês quem é Buba, quem é Kiki, 99% de vocês vai dizer que Buba é essa figura aqui, Kiki é essa figura aqui. Porque a gente faz uma associação abstrata entre uma forma angulosa e a palavra Kiki e uma forma arredondada e a palavra Buba. E é muito interessante que isso não é próprio só do português. Se você apresenta palavras desse tipo em várias outras línguas e associa com objetos abstratos, assim, figuras abstratas, o mesmo fenômeno ocorre. Finalmente, os sistemas espelhos são relacionados com a teoria da mente. A teoria da mente é a capacidade que as pessoas têm de, olho no olho, interpretar as emoções de terceiros. Então, essa criança aprende a interpretar pela face do seu pai que emoção ele está sentindo. Então, é como se ele estivesse se colocando no lugar do pai. Por isso, teoria da mente, ele está mentalmente se colocando no lugar de um terceiro e fazendo uma hipótese sobre as emoções que esse terceiro está sentindo. Essa é uma categoria muito interessante da psicologia relacionada também aos sistemas espelho. Então, com isso, a gente terminou a aula. Tratamos de emoção e cognição, e como falamos no início, mencionamos os vários tipos de emoção, a neurobiologia dessas emoções, incluindo o prazer, a dificuldade de definir cognição, um pouco da neurobiologia da cognição, falamos de alguns transtornos e mencionamos a teoria da mente e os sistemas espelho.